Olá, boa noite a todas que estão aqui, a Renaila, a Gisele, a Kelly, a Lilian, e boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir posteriormente. Esse já é o 11º encontro do nosso clube de estudos, passa rápido, não é verdade? E nós estamos agora nessa fase nos dirigindo para o concurso do TJ, né? Esse clube de estudos, inicialmente, ele surgiu com a ideia de nós estudarmos e revisarmos e discutirmos alguns tópicos específicos de língua portuguesa, inicialmente para as provas do Banco do Brasil, que já aconteceu, e do TJ, que acontece no final desse mês. E eu tenho planos de continuarmos o nosso clube, esse momento semanal de estudos, envolvendo outros conteúdos, outras disciplinas, outros concursos ou outras questões. Eu acho que, às vezes, a tarefa de estudar, e é uma tarefa, não é? Muita gente é profissional do estudo, inclusive, né? Tem gente que acaba virando profissão concurseiro, né? Mas estudar, às vezes, é uma tarefa árdua e muitas vezes solitária, né? Então, ter um momento que a gente possa conversar, que a gente possa discutir, que a gente possa trocar algumas ideias, eu acho que é importante, e a minha ideia é continuar para além desses encontros de língua portuguesa, de incluir outras questões também, né? Concursos ou assuntos relacionados a ensino, à língua inglesa, enfim, né? O rol de informações é gigantesco, não é verdade? Aí hoje, né? Hoje a gente vai continuar falando a respeito da prova do TJ. E antes de abrir aqui, deixa eu só pegar onde está aqui o arquivo, eu queria até deixar um recadinho para quem tiver sugestões. Por que a gente não fala a respeito de determinado assunto? Se vocês tiverem ideias, elas são bem-vindas, mandem no grupo, ou se quiserem me mandar uma mensagem particular, pode mandar, entrar em contato. Eu acho que é válido, né? A gente pode pensar, sim, em colocar alguma outra questão que surja por parte de vocês, algum interesse. Eu vou fazer um concurso em tal lugar e tem algumas dúvidas, ou não ficou claro tal questão, a gente pode acrescentar. A ideia de clube, nós ainda não chegamos no ponto em que a gente está, de fato, discutindo, né? Eu estou muito mais falando, trazendo algumas informações e fazendo algumas coisas juntas, mas à medida que a gente vai continuando com a tarefa, eu acho que nós podemos dar uma cara mais de diálogo, de troca, de fato, a esse espaço que é de vocês. Foi feito pensando em vocês, e é para vocês, né? E hoje, como eu falei, é o nosso 11º encontro. Nós vamos fazer a parte 2 da prova do TJ, né? Então, aqui, como eu fiz na semana passada, eu anotei alguns itens que eu acho que são interessantes a gente pensar a respeito. Primeiro, né, o texto dessa prova, dessa parte da prova, são 5 questões relacionadas a esse texto. É um editorial da Folha de São Paulo, o nome do texto é Perto do Apagão, e aí, a primeira coisa que a gente percebe, o da semana passada era todo fofo, né? Era um texto de um site de notícias, mas era quase uma crônica, né? Um texto gostoso, sim, poético, né? Falando sobre amor, né? E aqui é um outro texto. O legal, eu acho que é importante a gente perceber isso, né? Que a VUNESP, eles gostam muito de variar o gênero,
o gênero textual. Então, aqui é um editorial, né? É uma parte do jornal, né, da Folha de São Paulo, e eu errei, ali saiu o número errado, tá, gente? Não existe mês 98, né? Mês 08, depois eu já arrumo aqui, que era às vésperas, né, da prova. Essa prova foi aplicada em 2022, né, a prova mesmo, mas o concurso é de 2021, né? E aqui eu fiz elenquei sobre o que eram as questões, que a gente vai daqui a pouquinho ver. Então, nós temos aqui uma questão que trata de regência nominal e verbal. Vou mostrar para vocês onde aparece isso, porque não está escrito no enunciado da questão, que é uma questão de regência, mas acaba sendo uma questão de regência. A segunda questão é de compreensão de texto. Depois nós temos uma questão que envolve tempos verbais e modalização verbal. A quarta questão são elementos coesivos. A quinta questão, vocabulário voltado para observação de sinônimos. E a gente vai dar um pulo, se der tempo, para visitar um tópico que aparece aqui pela segunda vez, que é a crase, né? Eu estou trazendo esse porque são 5 textos nessa prova, né? Não 4. Tem um pequeníssimo texto que envolve só 2 questões, e aí eu vou diluir nas outras, nos encontros, né? Para não ficar assim um encontro com muitas questões, né? Então, em relação ao conteúdo, é esse que a gente vai ver hoje, tá bom? Meu filho falando oi para vocês, como sempre, né? Fazendo a sonoplastia aqui, o back vocal. Deixa eu pegar aqui o outro arquivo, que é a prova de concurso mesmo, né? Então, temos aqui a prova com a questão, agora apareceu para vocês, né? A questão, a prova, texto 2, perto do apagão, que envolve as questões de 6 a 10. Aqui é interessante perceber que esse texto, ele já tem aquele modelo que também é bem comum em muitas provas de concurso, que é aproveitar o próprio texto. A Kelly falou que agora ele está animado, né? Ele ficou o dia todo de bode, não queria conversar com a gente, virando a cara. Agora ele acordou feliz agora, né? Acordou estrela, como é, né? Então, voltando aqui, falou dele, ele fica quieto, ele é tímido, não gosta que falem dele, só gosta de fazer barulho. E a gente tem aquele modelo que no próprio texto, eles extraem algumas palavras ou expressões para que a gente preencha o que falta no texto, né? Então, a gente tem aqui, está faltando alguma coisa. Vocês estão vendo que tem aqui, pronto, coube tudo, né? São 4 lacunas, né, que estão aqui relacionadas a esse texto. Então, a gente vai, no primeiro momento, ler já tentando preencher as lacunas. Eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma alternativa, tem uma lacuna que resolve a questão. Lembra que nem a gente fez a semana passada, que nós vimos que em determinado momento, assim, tinha uma lacuna que era essencial. Se você tivesse dúvida, sabendo essa, você já resolvia a vida. Aqui é a mesma coisa. Tem uma lacuna aqui que acaba sendo essencial para que a gente consiga decidir qual é a melhor alternativa para preencher as lacunas que estão ali mais no começo, né? São 3 parágrafos só que tem lacunas. Inclusive, o primeiro, ele tem 2 lacunas, né? 2 espaços para a gente preencher. Então, e é engraçado, né? Isso é um fator de causa dificuldade, porque
ele já começa o texto com a lacuna. Ele não te dá tempo nem de respirar, né? Você lê o título perto do apagão e já é jogado em uma lacuna que você tem que vir aqui na questão número 6 para decidir nesse primeiro grupo, né, de palavras que estão em letra maiúscula nas alternativas, qual delas que preenche essa lacuna. A gente vai ver que nesse caso aqui cabe mais de uma, não ficaria de todo ruim, né? Então não é exatamente porque, vamos ver aqui como começa, né? Pulando a lacuna, só para a gente poder entender um pouco melhor o texto, começa assim, né? Espaço, que a gente vai preencher com alguma coisa depois. A falta de chuva nos últimos 2 meses, inferiores ao padrão já escasso do mesmo período de 2020, ficou mais evidente a ameaça, espaço, a geração de energia se mostra insuficiente para manter o fornecimento até novembro, quando se encerra o período seco. Então, como um editorial, está apresentando ali uma informação importante sobre o cotidiano, né? Sobre o cotidiano aqui da cidade, do estado, né? E aí a gente tem que decidir se aqui nesse comecinho a gente coloca sobre a falta de chuva nos últimos 2 meses, perante a falta de chuva nos últimos 2 meses, com a falta de chuva nos últimos 2 meses, sob a falta de chuva nos últimos 2 meses, devido à falta de chuva nos últimos 2 meses. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas pelo menos 3 opções ficam razoavelmente boas, né? Você fala, podia ser essa, podia ser aquela, né? Então, talvez perante, com, devido, né? Sob a gente já pode riscar, né? Porque sob significa embaixo. Né? Sob, a falta não, sobre poderia até ser, não sob. Então, a letra D, a gente já pode riscar das alternativas. Então, a gente já não tem mais. Oi, a Lilian, rápida no gatilho, já respondeu a letra C. Segura, então, essa ideia, Lilian. É isso aí que eu gostei, hein? Gostei da empolgação, né? Então, vamos pegar a alternativa que a Lilian escolheu para a gente ver como é que funciona? Com a falta de chuva nos últimos 2 meses, inferiores ao padrão já escasso do mesmo período de 2020, ficou mais evidente a ameaça, então vamos lá embaixo na letra C, de que a geração de energia se mostre insuficiente para manter o fornecimento até novembro, quando se encerra o período seco, né? E aqui a gente já chega, sim, ao ponto principal, porque enquanto a primeira lacuna, ela não deixa a gente com muita certeza, porque parece que tem mais de uma alternativa que ficaria razoavelmente bom, na segunda lacuna, olhem só, nós temos na letra A, deixa eu pegar o marcador aqui para ficar mais fácil para apontar, né? Na letra A, tem que, na letra B, que, na letra C, de que, na letra D, que a gente já riscou, não serve para nós, que também, e na letra E, que. Vamos voltar aqui então, a única alternativa que ficava diferente é a letra C, de que. Vamos ao texto, fica mais evidente a ameaça de que a geração de energia se mostra insuficiente. Vamos tentar colocar só que é o que vem nas outras alternativas? Fica evidente a ameaça que a geração de energia. Não parece que está faltando alguma coisa? Né? Quando eu falo a ameaça de que falte comida,
né? Então, quando a gente fala de ameaça dentro dessa construção, a gente coloca um D. Então, a gente tem aqui uma questão de regência, né? O que acompanha a palavra ameaça é a preposição de. De, depois, o quê? Que é, inclusive, a única alternativa. Então, descobrindo, não sei se foi assim que a Lilian acertou, né? Mas tem outros jeitos, né? Você pode resolver desde o começo, mas resolvendo essa lacuna, a gente já matou a questão, porque todas as outras, elas apresentam alternativas diferentes, né? Elas não trazem, não tem uma segunda com a mesma proposta, né? Então, a gente já resolveu. Vamos continuar lendo e preenchendo com as alternativas da letra C, que aí a gente já aproveita e lê o texto também, né? Então, lemos o primeiro parágrafo, né? Então, fica mais evidente a ameaça de que a geração de energia se mostre insuficiente para manter o fornecimento até novembro, quando se encerra o período seco. Novas simulações do Operador Nacional do Sistema, ONS, mostram agravamento, com destaque para a região sul, onde o nível dos reservatórios até 24 de agosto caiu para 30,7%. A projeção anterior apontava para 50% no fechamento do mês. Mesmo no cenário mais favorável, que pressupõe um amplo conjunto de medidas, como acionamento de grande capacidade de geração térmica, importação de energia e postergação de manutenção de equipamentos, o país chegaria, letra C, a novembro, praticamente sem sobra de potência, o que amplia a probabilidade de apagões. Então, é um A sem crase, né? Porque novembro, né, palavra masculina, a gente não, o mês de novembro, o novembro, a gente não fala a novembro. Então, é masculino, não se usa a crase na frente de palavra masculina, né? Confirma aqui a letra C escolhida, né? Embora se espere que tais medidas sejam suficientes para evitar racionamento neste ano, não se descartam sobressaltos pontuais no contexto da alta demanda a que o sistema será submetido. Demanda a algo, né? Então, a que o sistema será submetido, né? Então, a gente tem aqui também uma regência, e a regência que está aqui é uma regência relacionada a nomes, né? Demanda é substantivo, né? Só tem um verbo, que é o verbo chegaria, né? Aqui, chegaria, quem chega, chega a algo, a algum lugar, a uma situação, né? Lá em cima, a ameaça também é substantivo, então a gente tem questões relacionadas a que preposição vem depois de um determinado substantivo. Então, a gente tem aqui uma questão que, ainda que não esteja explícita no enunciado, é uma questão de regência, tanto nominal quanto verbal, né? Porque tem um verbo aqui no meio do caminho, né? Então, e a gente resolveu, né? Resolvemos a questão com a letra C. Só terminando aqui, então, a leitura, né? Eu parei aqui, né? No penúltimo parágrafo, né? Desde já, o país precisa considerar os piores cenários e agir com toda a prudência possível, com foco em investimentos na geração, modernização de turbinas em hidrelétricas antigas e planejamento para ampliar a resiliência do sistema. Eu li tudo porque a gente vai ter, na sequência, uma questão de compreensão textual, tá? Ficou claro como a gente consegue resolver esse exercício relacionado à regência nominal e verbal? Talvez esse fosse, não é difícil, mas é o mais trabalhoso, né? Não é necessariamente um exercício muito difícil, mas ele é um pouco trabalhoso, porque ele obriga você a ler uma parte grande do texto.
E tem muita gente que se cansa de fazer essa leitura, se confunde. Então, é até uma sugestão, quando você tem um exercício assim, escreve aqui, pega aqui, escreve na prova mesmo, vai colocando para ficar mais fácil para você conseguir ler, né? Porque a gente, às vezes, só olhando, que nem a gente está fazendo aqui, não fica muito nítido, muitas vezes. Tem gente que é mais visual, que precisa ver escrito para poder resolver a questão. A gente não consegue visualizar na mente, né? Então, se é esse o seu caso, escreve, pega aqui e escreve a alternativa que você acha que é o que completa a lacuna, né? Tem gente que até escreve antes de ver as alternativas. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, porque tem mais de uma palavra que tem o mesmo significado, né? Então, às vezes pode não funcionar, mas é um caminho. Tudo bem? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Podemos seguir para 2, que é de compreensão textual, né? Então, a gente acabou de ler o texto. As informações do editorial permitem concluir corretamente que a geração térmica, a importação de energia e a postergação de manutenção de equipamentos livram o país de um apagão. Então, estão vendo que aqui já é uma pergunta especificamente de compreensão de texto, né? Então, você tem que dizer, eu não lembro o que era. Se você não lembra, tem que voltar para o texto para poder escolher a alternativa. Vamos ler todas elas e vamos ver o que vocês responderam, ou o que vocês responderiam. A geração de energia no país está comprometida pela falta de chuvas, o que exige atenção pelo risco de apagão. Na letra C, o regime das chuvas, que já chegou a causar preocupações no país pelo risco de apagão, estará normalizado até novembro. Letra D, a geração de energia térmica em 2022 tenderá a estar mais cara, graças ao verão úmido e à superação dos índices pluviométricos. Letra E, a previsão de chuvas para 2022 será um problema menor, considerando-se os níveis dos reservatórios em 50% em 2021. E aí, o que vocês acham, o que vocês responderiam aqui? Olhando essas alternativas, né, e pensando no que a gente acabou de ler no texto, a gente percebe que essas alternativas elas vão para caminhos diferentes, né? Elas não, esse aqui é o tipo de exercício que a gente chama de inferência, né? Porque ele não copia exatamente o que está no texto, mas ele faz uma interpretação de alguma informação importante do texto. Então, todas elas a gente tem dados que estão presentes no texto, só que alguns deles foram alterados para que essa alternativa não correspondesse à ideia do texto, né? Então, se a gente olhar o título do texto é Perto do Apagão, e é um texto, digamos assim, alarmista, né? Porque ele está falando que com a falta de chuvas, né? Então, as simulações mostram que os índices dos reservatórios caíram. Depois, mesmo no cenário mais favorável, né? Com algumas medidas, o país chegaria a novembro sem sobra de potência. Embora se espere que tais medidas sejam suficientes, não se descartam sobressaltos. Se o regime de chuvas não superar a média, será ainda menor, né, o nível dos reservatórios. Calcula-se que nesse quadro a geração térmica mais cara tenha que permanecer. Desde já o país precisa considerar os piores cenários. Então, em todos os parágrafos, você tem um tom de tragédia, né, de problemas graves por conta da falta de chuva. Pensando nisso, quer dizer, se em todos os parágrafos a gente tem informação que o cenário não é bom, e o título
diz, né, voltando lá, né, que perto do apagão, o título também já é bem alarmista. Com isso em mente, vamos novamente às questões. A geração térmica, importação de energia e a postergação de manutenção livram o país de um apagão? Não, né? Porque não é essa a ideia, né? A gente não conclui isso. O texto nos leva a uma conclusão trágica e não de alternativa, né? De uma saída boa para a situação que está sendo expressa, né? Olhem a letra B. A geração de energia no país está comprometida pela falta de chuvas, é verdade? Sim. O que exige atenção pelo risco de apagão. Estão vendo o quanto essa alternativa ela sintetiza o que o texto diz? Ah, não está escrito exatamente desse jeito, não está, porque esse é um exercício de compreensão que nos obriga a analisar o que foi dito, né? A B parece, sim, uma boa alternativa. Deixa ela aí anotadinha. Vamos ver as outras três. O regime de chuvas que já chegou a causar preocupações no país pelo risco de apagão estará normalizado até novembro, não é isso que foi dito, né? Então, C não é uma boa alternativa. Letra D. A geração de energia térmica em 2022 tenderá a estar mais cara, sim, o texto diz isso, que, na verdade, a energia térmica ela é mais cara, graças ao verão úmido e à superação de índices pluviométricos, né? Então, a letra D, apesar de falar da energia térmica, esse não é o objetivo principal do texto. Né? Não é se você fala do que você entendeu desse texto, você não vai lembrar da energia térmica, você vai lembrar ali do problema grave de um possível apagão por falta de chuvas e por todas essas questões que o texto traz. Então, a letra D não traz uma conclusão geral do texto. E a letra E, a previsão de chuvas para 2022 será um problema menor. Não, não é, é um problema grave, né? Então, voltamos ao que a Kelly e a Lilian comentaram. Letra B, sim, essa é a alternativa. 2 conselhos, 2 sugestões para esse tipo de exercício. Ele não é uma questão difícil, mas é uma questão que, primeiro, obriga você a raciocinar sobre alguma coisa que não está exatamente escrita no texto, porque você, a partir dos dados, você chega a uma ideia geral, né? Então, é importante fazer esse raciocínio pensando o que está em cada parágrafo do texto, né? O que está saltando ali, né? Qual é a informação que volta o tempo todo. E outra coisa, tomem cuidado com informações, por exemplo, na letra D, né, de uma informação que aparentemente pode ser uma informação verdadeira, mas que não é a ideia principal, porque a questão pede para a gente indicar a alternativa que nos permite tirar uma conclusão, né? um fechamento relacionado ao texto. Então, não é algo específico. Às vezes a gente confunde, e muitos concursos fazem isso, muitas bancas, de deixar uma alternativa com uma informação que é verdadeira, mas que é um detalhe que está presente no texto, que não é a conclusão principal. Então, é como se, às vezes, você está descrevendo, pedem para você descrever uma situação, e ao invés de você descrever a situação de um modo sintético no seu todo, a gente se atém a um detalhe apenas. Né? Então, você imagina que eu peço para, aqui atrás de mim, né? Você fala assim, descreva brevemente o cenário atrás da Sandra. Aí você fala, é uma foto preta e branca, tem um farol ali, tem umas montanhas. Tá, beleza, essa é uma descrição. Aí imagina que alguém fala assim, e na foto tem uma casinha com uma janelinha.
Você fala assim, onde tem janelinha ali, você vai olhar ali, tem uma janelinha, parece que tem uma janelinha no farol. E a pessoa não falou do farol, não falou das montanhas, não falou que era preto e branco, ela ficou presa ao detalhe da janelinha, né? Tá errada a janelinha? Não, não tá errada. Mas se a gente quer uma descrição geral, você tem que fazer a descrição geral. A questão envolve uma alternativa que, de algum modo, traga uma síntese correta do texto, então é isso que você tem que buscar, tá? Porque muitas bancas colocam alternativas verdadeiras, mas de detalhes, e não da ideia geral. Por isso, é importante a gente sempre ler com muita atenção o enunciado, né? Aqui pede que a gente traga uma conclusão correta relacionada à ideia do texto. Se falasse no parágrafo 3, né? Parece discurso político, tem que ler com atenção, né? Tem que ler com muita atenção, né? Porque a gente, às vezes, tem a ideia certa, mas para o exercício errado, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem toda uma intencionalidade. Aí sim, parece mesmo discurso político, né? Querendo te enganar, né? Então, o que a gente às vezes fala, é pegadinha. Queridas, queridos, não existe essa história de pegadinha. O que existe é um elaborador de questões que quer, por exemplo, verificar o nível de atenção que o candidato dá àquilo que ele está fazendo. Então, aquele pessoal que vai muito no oba-oba, sabe, assim, vou fazer rápido, tal, é fácil. Geralmente essas pessoas erram e erram bobagem, né? Podem ser pessoas inteligentes. Vamos pensar, esse concurso é um concurso para quem vai trabalhar na justiça. Então, vocês sabem que no ambiente jurídico, uma palavra muda, e aí pego até o que a Kelly colocou ali, que parece discurso político, porque sim, tem a ver com intencionalidade. Você, às vezes, ao ler, ao usar uma determinada palavra num ou outro contexto, você muda a informação. Então, precisa-se de pessoas que sejam atentas ao detalhe, que não fiquem, é lógico que você não vai ficar ali também se perdendo em detalhes, mas lendo com atenção tudo que precisa ser lido. Enunciado de questão, você lê do começo ao fim. Você não vai direto para as alternativas sem saber o que você tem que fazer. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o simples, às vezes, é o que derruba a gente, não é o difícil. A gente, às vezes, acerta o difícil e erra o simples. Né? Quem já não fez isso? Vou levantar a mão, né? Eu já fiz várias vezes isso, né? Depois a gente aprende e começa a errar menos, né? A ideia é essa, tudo bem? Número 8. Aqui a gente vai usar o texto, mas não é mais uma questão, só tem uma, né? Aqui a gente acabou de fazer a única questão diretamente de compreensão textual. Considere as passagens do texto, onde o nível dos reservatórios até 24 de agosto caiu para 30,7%, lá no segundo parágrafo. A margem de manobra para 2022 será ainda menor, no quinto parágrafo. E o último fragmento, o que seria algo inédito, também no quinto parágrafo. Agora, o enunciado. No contexto em que estão empregadas, as formas verbais expressam correta e, respectivamente, sentido de. Né? Então, ali tem ação concluída, imperativa, hipótese, ação frequente, presente, certeza, ação anterior a outra, futuro, desejo, ação concluída, futuro, hipótese, ação frequente, presente e dúvida. Então, vendo que eles estão sendo capciosos aqui também, né? Porque fala de formas verbais, né? Que são esses verbos que estão aqui em negrito. Né? Você tem ali na primeira frase, caiu. Qual é o tempo verbal de caiu?
presente, passado, futuro, é uma hipótese, né? O nível dos reservatórios caiu. Vamos colocar numa outra frase. O menino caiu, passado, é isso daí, né? Ação que já aconteceu. Se você olhar ali nas alternativas, essa é a primeira frase, então eu deveria ter um passado. Estão vendo que a gente não tem nas alternativas aqui nas primeiras, não tem a palavra passado. Mas eles colocam ação concluída, pode ser, porque o passado indica muitas vezes ação concluída. Ação frequente? Não, necessariamente, né? Ação anterior a outra? Até poderia, né? Ação concluída e ação frequente. Então, a gente tem ação concluída na letra D, ação anterior a outra que tem uma ideia de passado aqui também, e ação concluída na letra A. A ação frequente a gente já risca, né? Porque não é uma ação frequente. A gente não usa passado para falar de... Se eu digo assim, eu estudo todos os dias, isso é uma ação frequente, a gente usa presente para fazer isso, né? Ele trabalha na escola onde eu estudo. Estão vendo? Duas frases que indicam as ações frequentes. Então, a gente não usa o passado para falar de ação frequente. Estou chamando a atenção que a gente não tem a palavra passado, né? Então, pode ser a letra A, pode ser a letra C, pode ser a letra D. Vamos ver a outra. A margem de manobra para 2022 será ainda menor. Aqui a gente tem o futuro. Será é futuro, né? Aqui a gente tem opções de futuro, né? Vamos ver. Imperativo? Não. O que é o imperativo? Faça tal coisa, seja esperto, né? Então, não é imperativo. Letra A, eu risco, não serve. A letra B também já não servia. Letra C tem futuro, né? Tem futuro na letra D também. E aí, na letra E, a gente já tinha arriscado. Então, sobrou letra C e letra D, né? Agora, a gente vai ter que resolver isso com a próxima frase, né? O que seria algo inédito? Seria, isso daqui a gente chama de futuro do pretérito, né? Tecnicamente, é o futuro hipotético. Ah, eu seria tão feliz se eu conseguisse passar no concurso do TJ. Não é uma... tudo bem, aqui tem um desejo também, né? Mas assim, quando você fala eu seria, não é uma hipótese, né? Ai, seria tão legal, seria bom, né? É uma coisa que não é certeza, né? É uma coisa que a gente chama de hipotético, né? Então, a gente, com isso, já responde a alternativa, né? Que é a letra D, né? Ação concluída, futuro e hipótese, né? Essa ideia aqui só, não sei se ficou claro para vocês, né? Então, a gente tem o passado, ação concluída, ação futura e uma ação hipotética, que não é certo que vai acontecer, né? Não dá para garantir, né? Está relacionada a alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Que pode ou não vir a acontecer. Quando a gente fala só na letra C de ação anterior a outra, gostou do jeito que eu conduzi o pensamento? A gente tem que ir por vários caminhos, né? Às vezes fica mais difícil e às vezes a gente tenta entender de um outro jeito, né? Essa questão da ação anterior à outra é passado, mas normalmente quando quando a gente fala de uma ação anterior à outra, é quando eu tenho duas ações no passado, mas que elas não acontecem ao mesmo tempo.
Então, se eu dissesse assim, eu tinha trabalhado muito quando eu ouvi falar a respeito do acidente. Eu tinha trabalhado. Esse tinha trabalhado, que é um pretérito mais que perfeito, né? Aquele passado anterior a outro, né? Quando você quer falar de duas coisas que aconteceram no passado, mas que não aconteceram juntas. É como se eu tivesse narrando uma história no passado, em algum momento dessa história tem alguma outra coisa que é anterior, né? Que não é o caso aqui, né? Ele fala de uma ação anterior, mas o caiu, ele apenas apresenta uma única ação no passado. Reparem que não tem outra informação aqui, né? Outra informação anterior no passado. Então, este daqui é só uma ação concluída, tá? O que é importante, voltando a esclarecer, é que eles, para dificultarem um pouco para o candidato, ou para, novamente, buscar perceber quem é que de fato está prestando atenção nas coisas, eles colocam num grupo uma explicação, né? Então, fala de ação concluída, ação frequente, ação anterior a outra, e na outra, em relação ao outro tempo, eles já usam o tempo verbal, imperativo, eles usam o nome técnico. Estão vendo que eles estão misturando, né? E estão misturando, inclusive, a última alternativa não é tempo verbal, é modo verbal. A gente até já falou sobre isso há um tempão atrás, né? Que é a tal da modalização, né? Algumas formas verbais que não estão relacionadas a tempo, mas a nível de gentileza. Quando eu digo assim, você poderia abrir a porta para mim? Então, poderia não é necessariamente uma hipótese, aí poderia passa a ser o quê? Um jeito educado de pedir para o outro abrir a porta. Posso entrar? Novamente, nível de gentileza. Então, tem uma série de verbos que, dependendo do contexto em que eles aparecem, eles vão criando informações adicionais sobre o que está sendo dito, né? Então, ele indica possibilidade, hipótese, dúvida, desejo, né? E é o que a gente tem aqui. Então, tem 2 tempos verbais e um nível de modalização. Tudo bem, meninas? Tranquilo? Tranquilo mais ou menos, né? Tem que treinar, né? Número 9. Então, aqui a resposta correta, letra D, né? Ação concluída, futuro e hipótese. Número 9. A história da reescrita. Sempre tem uma reescrita nessas provas, né? A reescrita do trecho do 5º parágrafo. Se o regime de chuvas no verão não superar a média dos últimos anos, a margem de manobra para 2022 será ainda menor. Está em conformidade com a norma padrão e com o sentido do texto em... Vamos perceber que o fragmento do texto que eles estão utilizando para ser reescrito é esse daqui, né? Se o regime de chuvas não superar. Tem uma hipótese aqui, não tem? Então, assim, se o regime de chuvas não superar, o que vai acontecer? A margem de manobra para 2022 será ainda menor. Então, a gente também já falou a respeito disso, é o uso do se. A gente falou que servia para voz passiva, servia para indeterminação do sujeito, e também serve para a gente criar orações que envolvam possibilidades, que envolvam hipóteses, que envolvam incertezas. Então, a gente precisa, dessas 5 alternativas, procurar aquela que transmite a mesma ideia, ou seja, e reescrita essa frase, dito de outro... Não tinha um personagem num quadro de humor que falava assim, fala diferente?
Aqui a gente tem que fazer isso, falar diferente a mesma coisa, né? Procurar a frase que diz a mesma coisa do trecho original, só que de um modo diferente. E aqui a gente tem uma questão de coesão, elementos de coesão. Por quê? Eu tenho que observar principalmente o começo de cada frase. Por mais que o regime de chuvas no verão não supera a média, a margem de manobra será ainda menor? Tem algum sentido essa frase? Por mais que o regime de chuvas não supera? Não, né? Não diz nada com nada. A gente usa por mais que para indicar uma concessão. Eu digo assim, por mais que eu faça regime, eu não consigo emagrecer. Então, ele apresenta pensamentos que são contrários, ideias que são contrárias. Então, você faz uma coisa de um lado, mas, ao mesmo tempo, você não consegue o resultado desejado. Não é o caso, porque aqui é uma condição. Se eu fizer tal coisa, outra coisa acontece. É a ideia da frase original. Nós não temos isso na letra A. Na letra B, ainda que o regime de chuvas é o mesmo sentido da letra A, porque se eu falo assim, ainda que eu coma pouco, eu não consigo emagrecer. Estão vendo que eu falo uma coisa e na outra frase é como se, sabe, aquela brincadeira de queda de braço, né? Como chama aquele cabo de aço, né? Que chamava antes, agora esqueci. Que você ficava um pessoal puxando de um lado, outro pessoal puxando a corda do outro lado, e vamos ver quem é que derruba quem, né? Então, na letra A eu tenho essa ideia, por mais que, e aqui na letra B é a mesma ideia da letra A, ainda que, então não funciona, porque aqui, lembrem-se, é hipótese, é possibilidade. Letra C, desde que o regime de chuvas não supera, a margem de manobra será ainda menor. Tem problema até de tempo verbal aqui, né? Porque, como é hipótese, eu não posso usar verbos na forma de presente, né? A gente usa supera, ele não supera os seus colegas em bagunça, por exemplo. Então, o verbo está no presente. Não dá para você criar uma hipótese com um verbo no presente, né? Porque o presente indica o agora. A hipótese indica alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Então, até o tempo verbal ajuda a gente a perceber isso. Enquanto, né? Enquanto é tempo. Então, não serve também. Enquanto o regime de chuvas não superar a média, a margem de manobra será ainda menor, né? Enquanto é tempo, não é se. Se é hipótese, é chance de acontecer. O enquanto indica ações que acontecem ao mesmo tempo. Então, se eu dissesse assim, enquanto está chovendo, eu não posso sair de casa. Então, não serve. Sobrou o quê? Caso o regime de chuvas no verão não supere a média dos últimos anos, a margem de manobra para 2022 será ainda menor. Então, na hipótese de, então, caso o regime não supere, na hipótese de o regime de chuvas não superar a média, se o regime de chuvas não separar a média, estão percebendo que eu estou usando uma série de estruturas que têm o mesmo significado. Então, se, ele pode ser utilizado com o mesmo sentido de caso. Na dúvida, a gente substitui a frase por outra mais simples. Caso eu chegue mais cedo, eu vou ao cinema com a minha amiga.
Quem já não falou assim? Ah, caso você for no supermercado, você pode comprar algo para mim? Se você for ao supermercado, você não pode comprar um negócio para mim? Estão vendo como funciona? Né? Então, a gente usa caso com o mesmo sentido de se. Você não vai falar, ah, enquanto você for ao supermercado? Não, você não fala desse jeito. Desde que você for ao supermercado? Não. Ainda que você for ao supermercado? É outra situação. Estão percebendo que um jeito legal de verificar se está certo, e principalmente quando tem esses marcadores, né, esses elementos de coesão, a gente troca por outra frase e vê se funciona. Porque às vezes a frase que está sendo usada aqui, ela é complexa, né? É uma frase de um assunto que às vezes não é do seu domínio, você não está acostumado a falar a respeito disso. Então, troca por uma coisa mais simples e vê se funciona, né? Ou que você viu na TV, ouviu alguém falando, né? Fica mais claro, né? A substituição é útil nesse aspecto. Falando em substituição, aqui a gente tem no exercício 10, na questão 10, então a anterior é a letra E, que é a resposta correta. Alguma pergunta? Tranquilas? Número 10, nas passagens. Postergação de manutenção de equipamentos. O que seria algo inédito e ampliar a resiliência do sistema, os termos destacados têm como sinônimos correta e respectivamente. Aqui é exercício de vocabulário. Um vocabulário mais técnico por algumas palavras um pouco menos técnicas, um pouco mais simples, né? Assim, mais de uso cotidiano. E aqui não tem muita, digamos assim, margem para erro, né? Porque se você não sabe o que significa, o que é postergar alguma coisa, né? Postergação de manutenção de equipamento. Postergar é você passar para depois, né? Tem até aqui a palavra post, né? No comecinho aqui, ó. Post é de posterior. Olha, tem até aqui, parece posterior, ó. Se você for aqui, ó, na palavra posterior. Postergação. Aqui funciona, né? Nem sempre funciona, mas às vezes dá certo. Então, indica alguma coisa que passou para adiante, né? Inédito. Inédito talvez seja a mais simples de todas elas, né? Ah, isso daqui é inédito. É algo que não foi visto antes, né? Que é novo, que nunca foi apresentado, né? Então, inédito. Ah, essa é uma música inédita, né? Então, não foi tocada, não foi apresentada antes. E resiliência, a palavra resiliência, ela está sendo usada hoje em dia com muitos significados, né? Resiliência pode ser a capacidade de resistir, né? De você se recuperar, né? Ah, ele é resiliente, né? Ele, assim, aguenta os trancos, né? A questão de materiais no mundo da indústria, por exemplo, né? Eles falam da resiliência, é a capacidade de um material dele resistir, dele inchar e voltar ao ponto original dele, né? Então, está relacionado à resistência, né? De não romper, de se recuperar, né? De voltar à sua forma original. Então, pensando nisso, né? Vamos lá, né? Que tem que ser correta e respectivamente. Então, respectivamente é na ordem. Então, postergar, nós falamos que era passar alguma coisa adiante, atrasar alguma coisa, remarcar algo, né? Realizar? Não. Adiamento?
Pode ser, né? Procrastinar significa deixar de fazer. Não é bem o caso, né? Uma coisa é você adiar, a outra coisa é você ficar enrolando para fazer alguma coisa, né? Fala assim, mas no final das contas só que não é bem, né? Não é sinônimo. Preterição, preterir significa rejeitar alguma coisa, então não é. Adiantamento, não, é o contrário, né? Então a gente tem adiamento. Aqui eu vou dizer uma outra coisa para vocês que eu tenho a impressão, tá? Não estou dizendo o que é. Se eu fosse elaboradora de questões, eu colocaria esse adiantamento aqui. Você fala, não, mas significa a mesma coisa, significa outra coisa. Porque é parecido. Quando eu falo adiamento e adiantamento, às vezes a gente lendo rápido, você acha que é a mesma coisa. Mas não é, é o contrário. Então, às vezes, alguns elaboradores de questão colocam palavras parecidas, que mesmo que não tenha nada a ver uma com a outra, justamente para pegar aquele cidadão que vai fazer a prova e tem uma viagem marcada logo depois. O cara está com pressa de fazer a prova, ele faz rápido e aí faz besteira, né? Então, por mais que não signifique a mesma coisa, elas são parecidas graficamente e quando a gente fala também, elas parecem iguais, mas não são. Então, aqui a letra é adiamento, né? Então, adiou, postergou. Inédito, sem precedentes, quer dizer que nunca foi visto, nunca aconteceu, não tem registro anterior. E reparem que talvez a letra A falava de original, né, que poderia ser um significado de inédito, mas já não ia servir porque a letra A aqui não dava certo, né? E resiliência, capacidade de recuperação. Mas para resolver essa questão, a gente precisa conhecer as palavras. E como a gente conhece as palavras? Principalmente por leitura. Leitura de notícia, né, prestar atenção, principalmente em notícia escrita, né, porque tem gente, principalmente, infelizmente, o nosso jornalismo atual, dependendo da fonte, os jornalistas, principalmente na oralidade, falam muita bobagem, falam muita coisa errada, né? Então, principalmente o texto escrito, ele precisa ser levado e olhado com atenção. Tudo bem, meninas? Então, letra B, na questão 10. Para terminarmos, vamos rapidinho lá para 23, que é um exercício de crase, né? Então, tem um pequeníssimo texto seguindo a mesma lógica daquele primeiro, que você tem as lacunas, são 3 lacunas, para a gente escolher se é craseado ou não craseado. Então, se tem acento de crase ou não, né? E aqui a gente já vai conseguir resolver logo no começo do texto, né? Então, o texto começa assim. Motivação é a energia que nos leva a agir. Agir é craseado ou não? Motivação é a energia que nos leva a agir. Agir é verbo. A gente coloca a crase na frente de verbo? Não coloca a crase na frente de verbo. Isso significa que a gente já vai riscar as alternativas. Opa, peraí. A gente vai riscar a letra B. Oh, peguei errado aqui. Letra B e letra E. Por quê? Não se usa crase na frente de verbo. Vou até colocar o azinho aqui, ó. Agir. Motivação é a energia que nos leva a agir. E não sou a única pessoa que acha difícil encontrar essa motivação.
Alguns de nós sofreram um burnout total depois de mais de um ano de perdas, dor e problemas relacionados à pandemia. A pandemia, a gente usa com acraseado ou o anormal? O que vocês acham? Normal, Kelly colocou. Relacionado o verbo, né, o adjetivo, quando eu falo assim, isso daqui está relacionado a alguma coisa, não é? Então, tem uma regência aqui. Pandemia não é uma palavra feminina? A pandemia? Então, tem crase sim, né? Então, aqui, a Lilian tá craque na crase, olha lá. Com crase, a pandemia. Deem uma olhada aqui, meninas, nas alternativas. Ó, na segunda alternativa, tem que ter crase, né? Conforme a gente comentou agora há pouco. Isso significa que a letra A eu vou riscar, porque o A do meio não estava craseado, sobraram só duas, né? Agora significa que a última alternativa é a decisiva. Então, a pandemia, a gente relaciona uma coisa a outra, então tem um A que é a preposição, e aí a palavra pandemia é feminina, também usaria um artigo feminino. Esse é o caso mais clássico de crase, né? Outros se sentem, estou continuando lendo o texto, tá? Outros se sentem mais como estou me sentindo. Nada está terrivelmente errado, mas não conseguimos encontrar inspiração. Seja qual for a situação em que nos encontramos, um exame mais profundo da motivação pode nos dar mais incentivo para avançar, não só no dia a dia, mas num futuro incerto. Aí é uma expressão, dia a dia. A gente usa crase? Não usa crase. Isso significa que sobrou, vamos riscar aqui que tinha crase, sobrou a letra D. Né? Então, letra D é a alternativa correta. Então, aqui dia a dia, expressão que a gente não usa crase. Né? E hoje em dia nós não usamos nem hífen mais, né? Antigamente era dia, tracinho, a, tracinho, dia. Depois do novo acordo ortográfico, sem hífen e sem crase. Certo, meninas? É treino, é exercício e é principalmente fazer com calma, fazendo um ritmo legal, nem muito querendo procurar pelo em ovo, mas também sem correr demais. Quem corre demais tropeça e cai, e quem fica tempo demais numa questão não termina a prova, tá bom? Espero que tenha sido útil, meninas. Próxima semana a gente vai ter um texto muito legal da Clarice Lispector, então um texto literário. E um recadinho, a gente na semana que vem, tenho um compromisso na terça, a gente vai fazer o nosso encontro na segunda, excepcionalmente, pode ser? Segunda, dia 15, né? 15 a gente faz na segunda ao invés de na terça, tá? Só na semana que vem, porque senão eu não vou conseguir. Meninas de vocês, quem vai fazer a prova conseguiram... vocês viram, meninas, a Gisele está fazendo uma pergunta. Você quer falar, Gisele? Oi, é que eu estou vendo que eu não vou conseguir finalizar o conteúdo do edital. Ficou muito em cima da hora devido ao Banco do Brasil e eu não vou conseguir estudar tudo do edital. Então, eu queria saber das meninas quem vai prestar, se conseguiram fazer isso, se conseguiram finalizar o conteúdo que está no edital. Aí as meninas que se inscreveram...
Assim, eu vou responder por mim, Gisele. Sim, Eu acho assim que às vezes a gente tem que. A Lilian vai fazer, ainda não. Você acha que vai dar para terminar, Lilian? Eu acho que assim, a eu acho. gente Eu não vou terminar, com certeza não. normalmente, eu vou te falar até pela experiência, eu nunca fiz prova para o TJ, por exemplo, né? Mas os concursos que eu prestei, eu nunca consegui ler todo o conteúdo de nenhum concurso, nenhum dos concursos públicos que eu prestei, eu consegui dar conta de todo o conteúdo, ou porque eu não tinha acesso ao material, ou porque era muita informação, Sim, né, que eu acho que é o caso principalmente, né? sim, Normalmente é muita informação de muitas áreas exatamente. diferentes. Eu acho que é fazer assim, pense assim, até onde eu conseguir ir, eu vou com consistência, né? Sim, Então, principalmente no conteúdo do processo civil. É muita coisa. Eu não estudei nem metade ainda. Então, Então, assim, tenta, aonde você conseguir chegar, que você faça com consistência, com clareza. É melhor você ter uma quantidade menor, porque a gente nunca sabe o que é que vai cair, não vai cair tudo, exatamente. né? Que aquilo que cair, que vamos torcer para que seja o que você viu, e que você tenha isso bem articulado na sua cabeça, né? Sim. Porque tem muita gente que passa fazendo leitura dinâmica de material de concurso e depois mistura tudo, porque não teve tempo de colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, e aí não resolve. Principalmente na área de direito, porque a Vunesp adora inventar historinhas no enunciado da questão. Então, você Uhum, tem que lembrar o artigo que se encaixa naquela história. É uhum. bem de E às compreensão vezes mesmo. é o que a Kelly até está falando, o espírito da lei, muitas vezes, né? Às vezes você não Sim, leu exatamente, não chegou naquele artigo, mas pelo entendimento que você teve de outros artigos semelhantes ou que tratam de alguma coisa parecida, você chega mais próximo da resposta e você vai tirando do meio do vai caminho essas excluindo as... alternativas que estão ali só para complicar a sua vida. Sim, Né? Agora, se for realmente aquele tipo de prova, né, que eles querem saber exatamente qual é o artigo, qual é... Eu já fiz prova que era assim, aí realmente ninguém merece, né? Eles não tem estão questões que querendo... eles fazem o copia e cola de artigo, né? Eles É, mudam só alguma palavrinha para te confundir. uhum, Ou então eles tiram uma palavra do artigo. isso realmente bem cruel, e... mas vamos torcer para que Né? não apareça esse tipo de questões e Sim, aquelas que não tiverem esse tipo de construção, que você consiga responder, você, a Lilian, a Renaila, consigam responder de um é, modo mais, com um pouco mais de certeza e menos chute, né? Porque, sim, sim. E a e- Vunesp já colocou o local de prova. Vou fazer na Unixul da Liberdade. olha, viu, meninas? Já Já, está o local de prova lá no olha, site da Vunesp. isso é bom saber. Obrigada por avisar. É bom Muito já bom, ir. eu já fiz prova lá já. Lá é bom mesmo. É um prédio bem Sim, localizado, perto do metrô, perto do metrô, exatamente. central, né? Não fica na muvuca também, né? Então, Sim. Eu vai me, eu, eu me assustei, porque a Vunesp se adiantou, né? Pouco menos sim. de um mês para a prova, já está o local de prova tudo definido. Que bom, estão organizados. É Sim, isso aí. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão ter ótimos resultados. Tá? assim esperamos. E Obrigada continuamos, pelas vamos continuar dicas, trabalhando, né? No que a gente puder com ajudar, certeza. estamos aí. Meninas, boa semana para Boa, vocês, ok, boa noite para todas, boa bom descanso. noite, bom descanso para vocês e bons estudos para quem está estudando. Até mais, queridas.